Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos de Deus, vamos para mais uma aula nossa, lembrando aos irmãos que estão vendo esse vídeo pelo YouTube, essa é uma parte de uma das nossas aulas sobre o curso de conselheiro cristão que nós estamos ministrando. É um curso de 2 anos. Se você quiser fazer parte desse curso conosco, primeiro comentário fixado aqui no vídeo, tem um telefone aqui, 31 98945 8971. Você fala diretamente comigo, pastor Daniel, e nós vamos te indicar. É um curso relativamente barato, tá? Não é caro. À vista ele tem 50% de desconto, você pode parcelar também no cartão, aí tem 25% de desconto, ele parcelado. E pode ser mensal também, tá? Você pode pagar por mês. Então é um curso bastante abrangente, bem filosófico, muita filosofia envolvida nisso aqui. É um curso que nós somos o antagonista da psicologia e psicanálise, e aí está, tá? Então nós estudamos a psicologia a fundo, tanto é que hoje o estudo é sobre psicologia e cosmovisão cristã. Se isso dá certo em algum canto, em alguma hora, a psicologia e a igreja pode se unir, porque um cristão não deveria, sob nenhuma hipótese, procurar esse tipo de pensamento, de tratamento. Irmãos, é muito complicado o que nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos vendo assim, se a pessoa acha que ela é crente, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela diga, eu sou crente, então eu posso fazer isso. Lá na outra rede, no Insta, eu coloquei um vídeo de Insta, vocês sabem como é que funciona, né? É negócio ali de 30, 1 minuto e pouco. E eu falei lá sobre yoga, sobre fé cristã e yoga rápido, que é uma das coisas que eu vou falar aqui mais adiante, não no curso, mas no canal do YouTube. E uma mulher foi lá e falou assim, olha, eu mudei a técnica aqui, eu faço um yoga hoje para crente. Eu faço um yoga hoje para os crentes e tal. Gente, ou essa pessoa que está falando isso, ela não entendeu chongas do que é yoga, ela não sabe o que é aquilo, de forma nenhuma. Porque a yoga nunca quis se apresentar como sendo uma questão curativa do ponto de vista científico. O yoga sempre se apresentou como uma religião. Quem estuda as bases da yoga tem um livro muito bom, ele não está aqui perto de mim, mas ele é um livro excelente sobre yoga. Eu tenho aqui uma infinidade de livros falando sobre isso, mas ele é muito especial porque ele é do Nisseya Iliad. E ele é um livro excepcional. O nome do livro chama-se Yoga, mesmo porque o Iliad, ele é uma das maiores referências acadêmicas sobre religião. Se você fez um mestrado em Ciências Sociais da Religião, igual eu fiz, e não teve contato com o Iliad, então provavelmente você não sabe muita coisa sobre religião oriental e religiões antigas. O cara é um estudioso daquele assunto, assim, de uma forma violenta. Só que ele é um espiritualista, ele é um yoga, ele é um xamã, no ponto de vista mais moderno. Tem um livro dele sobre xamanismo e tal. Então, ali nós entendemos que quando a pessoa diz assim, eu sou crente e eu faço yoga, ela não entendeu 2 coisas básicas. Ela não entendeu o que a fé dela representa e não entendeu o que é a yoga. Por isso, não sobre yoga, mas por isso que este estudo hoje é fundamental para a gente entendermos aqui sobre cosmovisão. Gente, só um tolo acha que pode somente mudar o nome da coisa, botar uma nomenclatura e resolver o problema. Isso não funciona desse jeito, não funciona assim. Então perceba bem uma coisa, na primeira parte desse estudo, nós vamos falar sobre o que é cosmovisão. E vamos falar sobre aonde a nossa cosmovisão se ancora, se estrutura. Tá?
Porque isto é essencial, isso é o ponto alto do nosso estudo. Lembrando aos irmãos que estão no nosso curso, né, a aula nunca foi assim do jeito que está aqui, metade no YouTube, metade no grupo, tá? Daqui a pouco a gente vai para o grupo nosso fechado e lá vocês podem fazer a pergunta que quiserem fazer a mim e vão ser respondidos, tá? Aqui eu não respondo perguntas, eu respeito quem pergunte, quem fale alguma coisa e tal, mas eu não respondo muito pergunta, a não ser que seja direcionado ao próprio curso, tá? E eu respondo depois no comentário, quem quiser comentar. Você não esquece de deixar o joinha aí, você que também que não é aluno, deixa o seu joinha aí, sempre a gente vai colocar aulas aqui divididas entre um lado e outro, tá? Mas nem sempre, tá? Então, se você quiser fazer parte do nosso curso, entra no nosso curso, vai ser muito bom ter vocês com a gente, tá certo? Principalmente pastores, líder de mocidade, líder de jovem, líder de ciclo de oração, irmãos. Qualquer pessoa pode fazer esse curso, tá bom? Mais informação, entre em contato conosco aí. Vamos lá. Gente, cosmovisão. Um cristão deve entender que sua cosmovisão não procede de um conjunto de éticas existentes na sociedade contemporânea em que ele nasceu. Pois esse conjunto de éticas é formado a partir do pensamento humanista e geralmente mudará a cada 20 anos. Veja, nós temos o mau vício de dizer que isso aqui é científico, então eu acredito nisso, isso aqui é científico, então eu faço aquilo. Mas percebe uma coisa, eu acho que foi o filósofo cientista que falou isso, deixa eu me lembrar o nome dele, ele está aqui para trás de mim aqui, Karl Popper. O Karl Popper, ele fala que uma coisa é científica e ela, para ser científica, ela tem que ser colocada no escopo para se entender se aquilo pode ou não ser falseado. E ela é científica até o ponto em que não se prove que ela era passageira e assim por diante. Ou seja, se uma coisa for provada que é científica, por isso que ele diz que o que é científico hoje pode necessariamente não ser amanhã. Porque um cientista com a sua mente peregrina, ele vai sempre estar buscando falsear, mostrar que aquilo ali tem um erro. Então, aquilo só é científico enquanto não encontrarem o erro dela. Um exemplo muito simples que ele dá é que nós temos, é científico dizer que o sol nasce a toda manhã, ok? Até o dia em que amanhã não nasceu o sol. Então essa verdade de que todo dia o sol nasce pela manhã, ela vai se esvair. Porque aí já não é mais uma questão de ciência. Houve um dia em que o sol não amanheceu. Então não é todos os dias. Então veja bem uma coisa. Por isso que ele diz que o psicologismo e o freudianismo, as questões freudianas, e o psicologismo não pode ser, sob nenhuma hipótese, colocado no escopo científico. Tá? Isso é o pai do pensamento científico, filosófico que está falando, Karl Popper. O nome do livro é Metodologia da Pesquisa Científica. Tá? Eu li aquele livro, eu comi aquele livro, muito bacana, o livro gostei demais. Tá bom? Por isso que ele coloca as coisas no campo da religião. Porque você não pode falsear, não pode trazer, porque quando ele fala em falsear, é como ele está dizendo assim, eu não posso pegar essa matéria aqui, de coisas, vamos dizer assim, esta caneta, eu vou provar que esta caneta é caneta. Como? Eu vou fazer um monte de teste com ela, contrário ao que ela está dizendo ser. Se ela passar em todos os processos que eu coloquei, então sim, ela é uma caneta. Não se pode fazer isso com psicologia. Não se pode fazer isso com psicanálise. Fica ruim assim. Tá? Mas para eles tentarem fazer isso, nós vamos chegar mais adiante nisso daqui, o que é que aconteceu. Mas vamos lá. Então, o cristão genuíno, então, você não pode basear a sua vida
sua visão de mundo em cima dos pilares que estão estabelecidos aqui hoje, porque eles vão mudar de 20 em 20 anos, mudou. Veja a própria ética, como é que funciona. O que era antiético ontem, hoje é ético. Pense bem nisso. O cristão genuíno deve entender que a sua cosmovisão moldará todo o seu caráter. E de contrapartida, o seu caráter moldará a sua ética. De todos os teólogos que mais elaborou os estudos sobre uma cosmovisão cristã, foi João Calvino, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Mas vamos definir primeiro os termos. O que é cosmovisão? O Dr. Albert M. Voltaire diz: em resposta a essa pergunta, um sinônimo aceitável é a perspectiva de vida ou a visão confessional. Podemos também falar vagamente sobre os princípios e ideais de uma pessoa. Um marxista chamaria de ideologia de uma pessoa. A expressão que prevalece na ciência secular social atual é provavelmente sistema de valores. Esses termos não são aceitáveis porque têm conotação de determinismo e relativismo que revelam uma cosmovisão inaceitável. Para o nosso propósito, cosmovisão será definida como a estrutura da crença de uma pessoa sobre as coisas. Vamos lá, vamos definir isso aqui primeiro. Então, vamos ver aqui bem direitinho o que é, quando falarmos de cosmovisão, o que é isso, tá? Para nosso propósito, cosmovisão será definida como a estrutura da crença de uma pessoa sobre as coisas. Olhando mais de perto os elementos dessas definições. Em primeiro lugar, coisas é um termo deliberadamente vago, que se refere a qualquer coisa sobre a qual é possível ter uma crença. Eu estou tomando no sentido mais abrangente possível, englobando o mundo, a vida humana em geral, o significado do sofrimento, o valor da educação, a moralidade social e a importância da família. Até mesmo Deus, nesse sentido, pode ser incluído nas coisas sobre as quais temos crenças básicas. Então vamos ver, olhe bem. O Dr. Albert Voltaire, ele é um dos melhores, é um livrinho fininho, gente, mas é um livro que é um tiro sobre cosmovisão. O nome desse livro chama-se Criação Restaurada, da editora Cultura Cristã. Muito bom, vale a pena vocês terem, tá? Principalmente quem está no curso quiser adquirir ele, pede a capa dele aí que eu mando a foto para vocês depois lá no grupo. Veja só, ele está dizendo que o propósito, cosmovisão será definido como estrutura da crença de uma pessoa sobre as coisas. Ou seja, o que são coisas? Tudo ele colocou isso no maior raio possível de abrangência. Sofrimento, valor da educação, moralidade social, importância da família e até mesmo Deus está dentro desse pacote. Então, para a cosmovisão aqui, para o Dr. Muller, Muller não, é o Dr. Voltaire, cosmovisão para ele aqui é o sentido abrangente de que todo o sistema que abrange a vida humana em geral. Isto, como eu me movimento com a partir da minha crença sobre isso. Em segundo lugar, uma cosmovisão diz respeito à crença de uma pessoa. As crenças são diferentes de um sentimento ou de opinião, porque fazem reivindicações cognitivas. Isto é, pressupõe algum tipo de conhecimento. Olhe bem. Cosmovisão, em segundo ponto para ele, diz respeito à crença de uma pessoa. As crenças são diferentes de sentimentos ou de opiniões, porque fazem reivindicações cognitivas. Isso é, pressupõe algum tipo de conhecimento. Você não pode acreditar naquilo que você não conhece. É impossível isso acontecer. Tá? Impossível. Eu posso dizer, por exemplo, que creio na instrução como um caminho para a felicidade. Isso significa que eu estou afirmando algo sobre o modo como as coisas são, qualquer que seja o caso. Eu estou disposto a defender essa crença com argumentos. Os sentimentos não pressupõem nem podem ser discutidos. Ou seja, ele está dizendo aqui basicamente que cosmovisão
Cosmovisão não é um sentimento ou uma opinião, porque você não consegue defender sentimentos e você não consegue defender opiniões, porque o outro também tem opinião. Então, cosmovisão, ela diz respeito a uma pressuposição. Você tem que ter algum tipo de conhecimento sobre o qual você está se movimentando. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Porque eu defendo que se um homem tiver uma mulher fora do seu casamento é adultério. Porque eu tenho um conhecimento anterior que está me dizendo isso. Então veja, a cosmovisão define basicamente quem eu sou. Ainda sobre cosmovisão, o célebre Dr. James Sire, em seu livro Dando Nome aos Elefantes, diz: é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. Pressuposições que é hipótese que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. A pessoa pode se movimentar em uma cosmovisão, ter um conhecimento sobre aquilo que é falso, sobre aquilo que não é verdadeiro. Tá aí as pessoas que são envolvidas em seitas, que o diga. Eles movimentam toda a sua vida baseado em uma cosmovisão mentirosa que estão presos dentro de uma seita. Mas as suas vidas são pautadas a partir daquela crença, e sim, eles estudam livros e têm ideias e têm instrução, só que são instruções falsas. Mas eles têm. Então eles se baseiam em instruções falsas e vivem sob uma falsidade. Mas isso não quer dizer que eles não saibam sobre o que estão vivendo. Complicado isso, mas é muito legal aprender isso aqui. Totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, conscientes ou inconscientemente, sobre a constituição da realidade, o que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Veja bem, o nome desse livro que eu li aqui agora, desse trecho, é Dando Nome aos Elefantes, da editora Monergismo, tá? Irmãos, olha bem isso aqui para você ter uma ideia. Vamos lá. Mesmo estando dentro de uma seita, movimentando-me em pilares mentirosos, a pessoa está comprometida com aquela mentira. Mesmo que inconsciente, que ela pense que é verdade, mas ela vai se movimentar baseado naquilo que ela acha que é verdade. Porque é cosmovisão. O conjunto de crença dessa pessoa está regendo toda a sua vida. Isto aqui é que é o perigo. Definindo o que é cosmovisão, agora é minha parte, tá? Aqui no escrito. Definindo o que é cosmovisão, devemos entender que nenhum homem consegue se mover a parte de uma cosmovisão. Pois por mais bárbaro que ele seja, ele só conseguirá se mover baseado em suas ideias centrais de vida. Logo, todo ser vivo que seja pensante funciona a partir de uma cosmovisão. É a cosmovisão que irá ditar a sua crença. E a sua crença determinará o seu modo de viver. Perceba. A cosmovisão, ela vai determinar a sua crença. Ora, se eu estou me movimentando sob aquilo que eu acredito, então a minha cosmovisão determina a minha cosmovisão determina a minha crença. Logo, a minha crença determina o meu modo de viver. Perceba, me parece que tem uma seita por aí que não bebe café. Coisa básica. Isso é uma cosmovisão. Eles não podem sair do senso deles
vamos assim dizer, isso é que eles dizem lá, que o café tem cafeína, tiraria o senso deles de daria uma pilha a mais, não sei bem como funciona isso, só que o fato é que a questão da cosmovisão, dizer que eles não podem sair muito da centralidade cerebral e ter estimulantes ali para o cérebro, esta crença determina que eles não podem tomar café. Veja, cosmovisão. Muito bacana aprender isso aqui. E o que isso tem a ver com o nosso estudo, você vai ver agora. Veja bem, o cristão genuíno deve entender que a sua cosmovisão moldará todo o seu caráter. E de contrapartida, o seu caráter moldará a sua ética. A cosmovisão, aquilo que eu creio, molda o meu caráter. E o meu caráter, uma vez moldado internamente, ele vai externar isso tudo na minha ética. Quem eu sou. De todos os teólogos quem mais elaborou os estudos sobre cosmovisão cristã foi João Calvino. Embora ele não tenha usado esse termo, cosmovisão, tá? Embora ele não tenha usado isso, mas o pensamento de Calvino sobre este assunto é a alavanca de Arquimedes da nossa ética. O pensamento de Calvino sobre este assunto é a alavanca de Arquimedes da nossa ética. Calvino elaborou um pensamento básico de que a ética de um cristão parte dos 10 mandamentos. Isto aqui, você que é cristão e que está cursando psicologia, você tem que entender isso. Principalmente aqueles que se dizem reformados. Se você não entender essa parte da instituta, você vai estar dando com burro na água. Calvino elaborou um pensamento básico de que a ética de um cristão parte dos 10 mandamentos. Para conferir, basta o estudante buscar as institutas de Calvino no livro 1, pois ali ele faz uma exposição da lei moral. Ora, isso é o que ele diz. Calvino diz assim. Eu vou ler um pedaço do texto, é um pouco, não é tão extenso, mas eu vou ler um pedacinho aqui, vamos lá. Calvino diz: ora, querendo o Senhor dar-nos regras da justiça perfeita, reduz todas as suas partes conforme a sua vontade. E nisto fica a demonstração de que nada lhe agrada mais do que a obediência. O que, portanto, é necessário observar diligentemente, uma vez que a dureza e a intemperança da mente humana inclina a imaginar novas honras e novos serviços para render-lhe, como o fim de adquirir a sua graça. Porque em todo tempo, esta irreligiosidade imita a religião naturalmente arraigada em nosso espírito. Sempre se manifestou e ainda se manifesta no presente em todo o gênero humano. Veja bem. É que os homens sempre apetece forjar alguma maneira de obter justiça sem a palavra de Deus. Veja isso aqui. Disso resulta que as boas obras que comumente são bem apreciadas, os mandamentos de Deus têm bem estreito espaço. Enquanto isso, uma infinita multidão de preceitos humanos ocupa o primeiro lugar e o mais amplo espaço. Mas foi essa cobiça que Moisés quis refrear quando, após a publicação da lei, assim falou ao povo: guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que te suceda a ti e aos teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Deuteronômio 12, 28 e Deuteronômio 4, 42. Agora vamos dar um pulinho mais adiante na próxima sentença. Certamente porque o Senhor tinha previsto que os israelitas não iriam perseverar depois de receber a lei, que desejaria inventar novas maneiras de servir, a não ser que ele segurasse firme as suas rédeas. Ele declara que a sua palavra contém toda a perfeição da justiça, que deveriam tratar de reter muito bem, e todavia não desistir dessa audácia que lhes tinha sido fortemente proibido, e todavia não desistir dessa audácia que lhe tinham sido fortemente proibida. E quanto a nós, certamente essa mesma palavra nos constrange,
Porque não há de quem sempre o Senhor quis atribuir à sua lei uma perfeita doutrina sobre a justiça. E contudo, não contente com ela, fez-nos maravilhas para inventar e forjar boas obras e mais boas obras. Instituto, volume 1, Editora Cultura Cristã. Foi partindo dessa premissa que os reformadores elaboraram todas as confissões de fé. Foi partindo disso aqui que os reformadores, os puritanos e assim por diante, elaboraram o catecismo das igrejas reformadas. Basta olhar com atenção e veremos que todos os documentos produzidos pelos puritanos são, na verdade, uma cosmovisão do cristianismo. Veremos também como eles fazem do pensamento de Calvino a sua alavanca de Arquimedes. Veja bem, se os 10 mandamentos são a alavanca de Arquimedes, então resta a pergunta: qual seria o ponto de apoio? Para nós, cristãos, este ponto é sem dúvida a soberania do Deus Criador, que é o que nós chamamos de metafísica. Isto nos leva às bases da metafísica, e sobre isso John Frame diz: as 4 coisas mais importantes para lembrar sobre cosmovisão cristã são: primeiro, a absoluta personalidade de Deus; segundo, a distinção entre Criador e criatura; terceira, a soberania de Deus; e quarta, a Trindade. É sob essa égide daqui, de que a palavra de Deus é o que é, e ela é soberana, e ela é eficaz, e ela é suficiente, que um crente deve se movimentar. E você pode me perguntar ao longo desse estudo, já estamos com quase meia hora, e você pode me perguntar: tudo bem, pastor, mas como é que a gente vai se movimentar aí? Cardiologia e esse outro pessoal, tudo tal, por que o senhor não fala deles? Porque estes não tratam, assim como a psicologia diz que quer tratar, com comportamentos humanos. Eles tratam de anatomia do ser humano. Claro que você vai procurar um cardiologista que às vezes ele vai ser ateu, às vezes vai ser espírita, às vezes vai ser qualquer outra religião. Mas ele não está ali baseando o seu comportamento de vida como os psicólogos fazem. Ele está ali para demandar questões da própria anatomia do ser humano. Funcionamento de coração e tal, como a boa neurologia, que eu sou a favor dela. Eu não sou a favor dessa neurologia especulativa que aí está. Mas a neurologia que faz tomografia, que faz ressonância, que vê se tem mancha na cabeça, que vê a parte do cérebro afetada por uma batida e tal, essa é boa ciência, trabalhando. A má ciência é aquela que diz que as crianças têm TDAH, os adultos têm TDAH, sem nem ter um critério para isso, nada disso. Isso aí é outra coisa. Mas vamos ver aqui. Toda a ética cristã é totalmente pressuposicionalista, irmão. Toda a cosmovisão cristã, toda a ética cristã, ela é pressuposicional. Veja bem isso aqui. Mas o que é isto? Este termo vem da apologética pressuposicional, que defende que o cristianismo tem como ponto de partida certas pressuposições básicas. Veja, John Frame classificou aqui que nós não podemos nos movimentar, que a nossa cosmovisão, que a nossa pressuposição, ela tem que vir pelo menos em 4 coisas importantes, 4 pilares importantes para se lembrar sobre cosmovisão cristã. Primeiro, a absoluta personalidade de Deus. Segundo, a distinção entre Criador e criatura. Terceiro, a soberania de Deus. E quarto, a Trindade. Nós nos movemos sobre essas 4. Sobre esses 4 pilares aqui, essas 4 colunas é o movimento nosso. Uma pressuposição básica é que o não cristão também tem pressuposições que afetam tudo o que ele ouve sobre Deus. É papel do apologeta
do apologista apresentar a verdade do evangelho e as falsidades de qualquer outra cosmovisão. Toda ética não pode partir de nenhuma outra fonte que não seja essa aqui apresentada. Por isso, para o cristão, os conhecimentos de outras fontes de saberes devem estar condicionados ao crivo da Escritura, ou então vagaremos pela ética morta de Kant, tá? Ou pela verdade subjetiva de René Descartes. Então veja só, essa é a parte 1 da cosmovisão, tá? Que a gente está estudando para isso aqui não ficar muito grande. Veja bem, a nossa ética, diferente da ética kantiana e da subjetividade da verdade de René Descartes, a nossa ética ela parte de um ponto fixo da metafísica, que usa como alavanca os 10 mandamentos, palavra de Deus, que molda o nosso caráter. Fora disso, o homem apenas inventará inúteis estudos filosóficos e chegará à conclusão de que não saiu do lugar no que diz respeito ao mal moral e ao ser humano. Veja só uma coisa. O confronto já começa aqui, o grande conflito nosso, com a psicologia. Como começa? Muito simples. É que nós partimos da nossa visão de mundo, de quem é o homem. Isso é coisas que nós deveríamos nos perguntar. Quem criou o homem? Lembra daquele trabalho que eu pedi para vocês fazer? Quem criou o homem? Para que fim o homem foi criado? Porque isto tudo resulta, dependendo da sua definição, se você entender quem o criou, para que ele foi criado, o homem pós-pecado e tudo isso, você entenderá que você só pode entender o homem, o ser humano, na sua completude. Você não poderá entender o homem como a psicologia entende. Não tem afinidade nisso. Então perceba bem uma coisa. Nós não partimos de pontos achados aqui ou ali com uma vã filosofia. A igreja parte da sua crença de cosmovisão, a partir da sua ética e faz a sua ética baseada em sua cosmovisão, mas ela parte de um ponto fixo e não de uma variante, não de uma variável. Ela parte de um ponto fixo, que usa como alavanca de Arquimedes os 10 mandamentos, que é a palavra de Deus, que molda o nosso caráter. Fora disso, o homem apenas inventará inúteis estudos filosóficos e chegará à conclusão que não saiu do lugar no que diz respeito ao mal moral e ao ser humano. Para facilitar a crença de que nossa ética não pode se basear em nada fora da Escritura, leia um pouco de Van Til, no livro Apologética Cristã, de Van Til. Então veja só, gente. Vamos lá. Dito isso tudo aqui, para a primeira parte nossa ficar clara, como nós cremos que o homem foi criado? Lembram desse estudo que a gente passou para vocês que estão no curso? Parece que foi isso mesmo. Quem é o homem? É a composição do homem, como o homem foi criado, para que fim ele foi criado. Isto tudo vai justamente definir, quando nós estivermos aconselhando as pessoas, vai dar para a gente ter um entendimento muito maior dos dilemas do ser humano concernente ao aconselhamento. Se nós não quisermos entender o homem, e agora vamos lá, vamos ver aqui, olha. Porque agora vamos partir da cosmovisão da psicologia. Para termos um entendimento sobre psicologia, nós temos que agora sim entrarmos na cosmovisão dele. Uma vez definido aqui o que é cosmovisão e o que é cosmovisão cristã, agora vamos definir o que é a psicologia e a sua cosmovisão em que ela se baseia. Nossa cosmovisão, ela parte da
do pressuposicionalismo das Escrituras. Nossa cosmovisão não é posterior a nós. Nossa cosmovisão é anterior. Quando nós viramos cristão, nós temos um ponto fixo e rígido ali. É sintético ali. Não é plural. Tá? Não é a pluralidade que faz aquela visão de mundo. É aquela visão de mundo que faz com que nós sejamos reconhecidos como indivíduos cristãos. Então perceba, a nossa cosmovisão, ela parte de um lugar só. Por que somos cristãos? Essa aqui é a história boa para se contar. O que é um cristão? Essa é uma outra história boa para se contar. Então, uma vez que eu sigo, baseado na Escritura, baseado no que a igreja primitiva, no que os apóstolos ensinaram, no que Jesus Cristo ensinou, sobre o que é ser um dos seus discípulos e como eu devo me importar. Como é que eu sei disso? Nas Escrituras. Então, uma vez que eu me guio por ali, eu tenho que estar com absoluta certeza que eu não posso deixar para trás nenhum item daquilo. E que se qualquer outra cosmovisão tentar concorrer com esta, eu terei que escolher muito fácil entre as duas. Porque nenhum homem, nenhum ser humano conseguirá viver sadiamente, mentalmente e espiritualmente sob duas cosmovisões. Aí é que tá, gente. Um cristão envolvido com psicanálise e psicologia vai ser isso aqui. Alguém que terá um amante espiritual sempre. E eu vou lhe dizer por quê. Veja, a diferença básica entre toda a psicologia, primeiro, que ela não é um movimento que a gente possa dizer, existe uma psicologia. Não, existe várias escolas de psicologia. Só aqui já começa o imbróglio todo. Tá? Só aqui já começa todo o imbróglio. Uma outra coisa é que nós temos que determinar, então, como é a antropologia de todas as escolas da psicologia, todas elas, inclusive a norte-americana, que é onde mais tem influência aqui no Brasil, que foi ali feita em Harvard, tá? Inclusive ela, todas elas, William James, 1842 a 1910, foi o que criou um laboratório de psicologia na Universidade de Harvard, tornando-se pioneiro da psicologia no país, ou seja, veja bem. Antes de William James, claro que teve mais gente para trás, e eu vou fazer um estudo sobre a questão de William James, depois aqui falando sobre o pensamento das escolas de psicologia. Mas o que eu quero falar com vocês hoje, basicamente aqui, é sobre as crenças, duas crenças fundamentais. Vamos colocar 3 crenças que o crente tem e que a psicologia não vai corromper isso, não, é porque ela não crê nisso. E ao caso de não crer nisso, basicamente ela é insalubre para qualquer cristão. Qualquer cristão. Do mais fraquinho ao mais forte que se tem. Ela se torna insalubre. Ela se torna meio que complicadíssima. Para dizer o mínimo disso. Primeira coisa, como nós cremos? Nossa cosmovisão crê que o homem é um instrumento, é alguém criado por Deus. O homem é uma criação de Deus, definido como no Jardim do Éden. Homem e mulher.
Pergunte a qualquer escola de psicologia, e eu vou citar algumas aqui para você. Vamos ver, algumas escolas de psicologia aqui, das mais antigas, da própria fisiologia, que é de onde vai partir a psicologia. Todas elas a partir ali de Ernst Weber, 1795 a 1878, Gustav Ferkel, 1801 a 1887, nomeados professores de física em Leipzig. E aí vai, todos esses fisiologistas que já tinham ali um embrião de psicologia neles, eles vão partir da ideia de se estudar o homem, eles vão partir nas pesquisas da fisiologia dos órgãos sensoriais, como funcionam os sentidos. Era essa a pergunta deles. Em 1860, Ferner escreveu Elementos da Psicologia, a obra que exerceu enorme influência no início da história da psicologia. Essa obra poderia muito bem ser chamada de o primeiro livro sobre psicologia experimental. No entanto, o livro de Ferner exaltava o espírito da origem das espécies de Charles Darwin, ou seja, veja bem, toda, sem exceção. Toda escola depois dessa vem o estruturalismo e o funcionalismo, as escolas ainda em Leipzig, e depois vai ser, daqui sai do estruturalismo, veja bem, pouco tempo esses laboratórios tornou-se um centro de renome mundial, onde pesquisadores de todas as partes, em 1875, Vandit tornou-se professor em Leipzig, onde abriu o primeiro laboratório de psicologia do mundo. Em pouco tempo, esses laboratórios tornou-se um centro de renome mundial, onde pesquisadores de todas as partes se reuniam para realizar esses tipos de estudo. Quando esses pesquisadores retornavam às suas bases, passavam a organizar laboratórios similares àquele. E dessa forma, rapidamente surgiu uma rede de centros de pesquisas psicológicas, tanto na Europa quanto na América do Norte. E nos Estados Unidos, o grande psicólogo William James, 1842 a 1910, criou um laboratório de psicologia na Universidade de Harvard, tornando-se o pioneiro da psicologia no país. Por volta do ano de 1900, a psicologia já se tornou uma ciência independente e estabelecida em todo o mundo ocidental. E, portanto, podemos dizer que a psicologia ainda é uma ciência jovem, tão jovem, que a grande maioria dos psicólogos que já existiram ainda estão vivos. Veja bem, vamos lá. Nós temos aqui as escolas sendo montadas, mas todas elas tinham uma coisa em comum. Todas elas saíram de ideias e ideais, todas, sem nenhuma exceção. Estruturalismo e funcionalismo, psicologia profunda, que é a freudiana, então. Freud nem influenciado, ele era influenciado diretamente por Nietzsche e por Lamarck. Então veja, cara, eu venho aqui falar sobre psicanálise depois. Gente, é o suprassumo da heresia, um pastor psicanalista. É muita loucura isso aqui. Então veja, a psicologia profunda era uma escola, a reflexologia. O benvaiorismo, então, meu Deus amado, gente do céu. O benvaiorismo do John Watson, meu pai eterno. E depois vem o Kinner com o benvaiorismo também, e aquela coisa toda. O Kinner e o John Watson, a ideia é tão louca deles, tão darwinista os dois, que eles estavam fazendo experimento com o animal para apresentar para os humanos, para incorporar os humanos. Veja bem,
Como que você vai fazer uma coisa dessa? Como que animal, como que macacos, pombos e ratos vai reproduzir questões comportamentais de um ser humano? Por quê? Por uma coisa muito simples. Eles acreditam que, assim como o rato, o ser humano também é um produto da evolução. Veja, não tem nada de neutralidade nisso. Não existe ciência neutra, gente. Porque quem manipula a ciência é o cientista que está fazendo. Ora, uma vez que eu, como cristão, como pastor, vou para o laboratório fazer ciência, é impossível que eu seja neutro. Porque eu tenho um conjunto de valores chamado cosmovisão que rege a minha ética. Você entende? Veja, daí vem também uma outra que entrou na moda no Brasil, ela foi na década de 50, foi uma explosão que chamava-se psicologia humanista do Maslow, mas ela já era um ponto ali contra o benvaiorismo e contra a questão freudiana. Já era ali uma luta contra, mas ou você é benvaiorista, porque quando você disser que a psicologia é científica, você tem que ser benvaiorista. Tenha coragem disso. Se você vai acreditar, quem chegou mais perto da ideia de um laboratório científico nato ali foi os benvaioristas. O Kina, então, foi o rei deles. O rei dos ratinhos, e dos camundongos e dos macacos. Você tem que estar muito certo de dizer isso. Se você diz que não, você cai no colo do humanismo. De todo jeito. E aí vem a psicologia cognitiva, que nós vamos falar um pouco sobre ela mais em outros tempos. Psicologia da Gestalt. E aí vem, psicologia existencialista. Então veja, essas estruturas, essas escolas de psicologias, todas elas, sem nenhuma exceção, elas têm uma coisa em comum. Elas não acreditam em Deus. Tá, pastor, tudo bem. Se elas não acreditam em Deus, e daí? É simples a coisa. Elas não acreditam que Deus criou o homem. Elas acreditam que o homem é um produto da evolução. Se o homem é um produto da evolução, então o homem é movido apenas de instinto. E se o homem é movido apenas de instinto, o que faz ele ser diferente dos animais é reação química, só isso. Então o amor que eu sinto pela minha esposa, segundo algumas escolas de psicologia, eu posso encontrar na caixa de chocolate. Porque é serotonina, é GABA, é dopamina, é endorfina. Você está dando para entender isso? Um outro sim é que, uma vez que a psicologia e todas as suas escolas, sem exceção, todas elas, você pode dizer que você é um psicólogo crente e crê assim, mas a doutrina sob a qual você está influenciado não é assim. Tanto é que a primeira coisa que nós aprendemos lá é o seguinte: quando você vai partir para isso, alguém diz assim a você: de vida, se você é um crente, não leve sua crença para o consultório. Mas, por crente, entenda, ele está falando de cristão. Porque espíritas e assim por diante levam suas crenças para o consultório toda hora e não são reprimidos. Vai um cristão levar a sua crença, a sua ética, a sua moral para um consultório e ver o que acontece com você? Vê lá. Vai nessa. Tenta aí, Gideon. Tenta. Então, não me venham os senhores dizer que é compatível com a fé cristã isso, porque não é. Por que, gente? Porque uma pergunta básica. Por que é tão fácil para a psicologia absorver o feminismo? Por que é tão fácil para a psicologia absorver a ideia de ideologia de gênero? Observa aí, um monte de gente que
que acreditam na questão de ideologia de gênero firmemente, até porque, se não me falha a memória, a ideologia de gênero é esse livro aqui, ó, que é o pai da ideologia de gênero, Eros e Civilização, de Herbert Mancuso. Tá? Olha, e toda a tese da ideologia de gênero está aqui, Eros e Civilização. Mas ele fez toda a sua tese baseada no pensamento, adivinha de quem? Veja aí se dá para ler. Uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Por que é tão fácil? Veja bem, gente. A psicologia ela se movimenta sob filosofia. Tanto é que todo psicólogo que se preze, que seja um acadêmico, que seja um cara que estude e não somente tenha o diploma, ele vai entender que os pilares filosóficos de uma interpretação mais filosófica, ele vai nascer ali com Descartes. Descartes é quem vai começar ali com uma estruturação, e a psicologia parte do princípio da filosofia, que é a questão do desenvolvimento da filosofia moderna. Pense bem nisso. É o padre Robert Brennan, na sua História da Filosofia, no livro História da Filosofia, são 4 volumes, esses livros são muito bons. Padre Robert Brennan, aliás, História da Psicologia, tá? Ele diz assim: costuma-se isso mesmo, desenvolvimento da filosofia moderna. Explicando o desenvolvimento da filosofia moderna, escreve o padre Robert Brennan que esta filosofia leva o selo de empirismo e do ceticismo. Costuma-se admitir com segurança que René Descartes, 1596 a 1650, é a figura mais relevante da filosofia moderna, não tanto pelo que fez, como pelo que destruiu. Depois de Descartes, vieram importantes figuras como o caso de Spinoza, Leibniz, John Locke, George Berkeley e David Hume. Outros filósofos que modelaram diversamente o destino do pensamento psicológico moderno, como afirmei, racionalismo e empirismo. Olhe bem, a psicologia moderna ela não vai correr disso. Ou ela é racionalista ou ela é empirista, porque ela se move nos pilares da filosofia moderna, gente. Então não tem como, é impensável você achar que a psicologia é um objeto de um pensamento pueril e solto, que você pode ser um profissional de psicologia como ser um profissional que faz esse marca-texto. Não é a mesma coisa. Por que não é? Porque você vai estar influenciado severamente ou pelo empirismo ou pelo racionalismo. Um dos dois vai estar influenciando suas decisões. E o cristianismo não tem compactuação com nenhum dos dois, porque não dá para ter. Ainda mais que, uma vez que eles não creem, sob nenhuma hipótese, de que o homem é um produto de Deus, então este homem, por ser um produto da evolução, ele não tem alma. Se ele não tem alma, então o porquê dele ser não precisa ser, em síntese. Se ele não tem alma, então se não existe, se ele não foi criado por Deus, então uma outra coisa, para que fim o homem foi criado? Segundo a filosofia sobre a qual a psicologia se move, para nada. Ele é o que é enquanto existe. Depois que existe, expirou-se, acabou-se, não é mais nada. Então, uma vez dito isso, para eles também não existe pecado original. Então o homem não está sob influência do pecado, uma vez que a cosmovisão cristã diz que o homem, principalmente os reformados, que o homem está afundado em pecados e todas as suas ações
Sem nenhuma exceção, o homem é um morto diante de Deus em seu pecado. E não pode, nem arbítrio ele tem para poder aceitar Cristo, em síntese. Como que eu digo isso na igreja e na segunda-feira eu estou atendendo com as bases de John Locke, ou com as bases do próprio Freud, ou com as bases do darwinismo? Como faz isso? Então não. A cosmovisão cristã e a cosmovisão da psicologia, elas se movimentam muito longe uma da outra. Não existe lugar no mesmo coração para as duas. É simples a matemática, gente. A psicologia, no ponto de vista mais estreito da palavra, ela é uma religião ateia. Se você pegar todas as escolas dela, desde os pais da filosofia dela, desde Descartes, passando para o Locke, Hummel, Spinoza, Berkeley, se você pegar esses caras todos e começar a investigar, leia uma história da filosofia, qualquer que seja, leia uma história da filosofia, pequena, pode ler, e depois você vai ver que não tem a menor condição de ser do que esses caras fizeram com o pensamento ocidental, e de você ser um psicólogo baseado nas ideias deles. Então perceba bem uma coisa, a psicologia, ela se movimenta sob toda uma cosmovisão ateia, para cuidar da alma do ser humano, para cuidar do comportamento humano. Lembra-se do que eu disse? A sua cosmovisão define a sua ética. Mas como você tem uma cosmovisão que crê que Deus está definindo sua ética, quando o seu conselheiro, que vai decidir toda a sua vida junto com você, não acredita nem em Deus, e se ele acredita também não vai poder ensinar sobre Deus a você e o que Deus quer de você, mas ele vai te ensinar com bases toda ateia sobre o seu caráter. Como é que faz isso? Fica muito difícil. Gente, cortando aqui essa parte da aula, agora sim, parte mais pesada da aula, lá no grupo, vai lá para o grupo nosso de WhatsApp. Se você não é aluno, primeiro comentário fixado no vídeo, entre em contato conosco aí, que nós vamos te dar toda a informação do nosso curso de conselheiro cristão. E, irmãos, quem quiser adquirir, olha, um trabalho que a minha filha fez, que fala muito sobre psicologia, esse aqui, ó, Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Adquire esse livro aí. Um outro livro que eu falo sobre psicologia é esse daqui também, Resgatando a Família Cristã. E um outro livro muito bacana para você ter, esse aqui é O Mal de Todo o Tempo, Ansiedade e Sua Origem Pecaminosa, tá? Isso aqui é um pau danado. Então, que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, te encontre lá no grupo. Agora no grupo, só lembrando os irmãos que estão aí ainda, no grupo de WhatsApp, tirar dúvida, tá? E porque vocês sabem da minha luta, né? Dessas 2 semanas aí, como é que tá a minha saúde, como é que tá a questão da Fernanda lá no Pernambuco também, ela chegou lá hoje, tá? Então, orem por nós estamos muito, muito assim, a cabeça bem turbulenta ainda, mas orem pela gente em nome de Jesus e vamos lá no grupo tirar algumas dúvidas aí de quem quiser, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.